funções diferentes. Segundo a Federação Mundial de Musicoterapia, a musicoterapia pode atender as áreas físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas, tanto quanto na reabilitação ou tratamento. A musicoterapia é muito ampla. Então, tendo em vista dessa amplitude, o musicoterapeuta pode desenvolver a sua atividade com vários profissionais de outras áreas. Por exemplo, ele pode atuar junto a médicos, ele pode atuar junto a psicólogos, ele pode atuar em parceria com fonoaudiólogos, com terapeutas ocupacionais, com fisioterapeutas, educadores interdisciplinarmente. Qualquer matéria, qualquer disciplina da área de educação pode ser utilizada em parceria com a musicoterapia. E no final nós vamos dar algumas experiências que nós temos na área já. Tem tanto tempo para falar sobre o assunto, mas vamos tentar transmitir alguma coisa a respeito dessa experiência na área de educação. Há, no entanto, musicoterapeutas que exercem a sua isoladamente. Ele não trabalha em parceria com outras áreas da educação ou da medicina. Ele trabalha sozinho, ele tem o seu consultório e ali ele atende os seus clientes. A musicoterapia pode se desenvolver em vários métodos, de várias formas. Há várias metodologias para o desenvolvimento da musicoterapia. Alguns são métodos ativos, outros são métodos passivos. No método ativo, o paciente pratica, ele mesmo desenvolve a parte da música. Ele pode cantar, ele pode tocar um instrumento, ele pode dançar, ele pode agir com a assistência do musicoterapeuta. Ele vai produzir alguma coisa na área de música. Isso é um processo ativo. Se o paciente tem condição de desenvolver esse tipo de atividade, a musicoterapia ela funciona melhor no método ativo, com o paciente participando das atividades musicais para o cumprimento de sua função, seja reabilitação, cura ou prevenção, inclusive, de alguns males. Há também uma outra coisa a observar. O método ativo, ele leva a participação do musicoterapeuta e do paciente. Eles interagem nesse processo ativo. Quando o processo é passivo, o musicoterapeuta toca ou canta ou faz qualquer outra coisa para que o paciente acompanhe. Ou seja, ele não interage na prática com o musicoterapeuta. Ele simplesmente ouve ou vê o que está acontecendo. Isso é um método passivo, mas também muito utilizado. E alguns musicoterapeutas preferem, às vezes, o início de um tratamento através do método passivo. A gente ouça, veja primeiro para depois aplicar o método ativo. E às vezes isso funciona, faz com que conquiste primeiro a atenção do paciente. Há uma coisa muito interessante: quando você fala com uma pessoa, você transmite algum conhecimento para uma pessoa, você tem a obrigação, vamos usar aqui uma expressão, de fisgar o ouvido dessa pessoa, de trazer a atenção dele. Você precisa cativar essa pessoa para que ele ouça o que você tem a dizer e assim o processo de ensino-aprendizagem funcione. Caso contrário, se ele não tiver atenção, se ele não prestar atenção no que está sendo feito, ele não vai ter resultado. Por isso, é mais interessante que se inicie pelo método passivo e depois se aplique o método ativo. Nós temos também aqui esses dois métodos para seguir. A música, conforme eu disse no início,
ela jamais será neutra. Ela sempre vai provocar alguma coisa. Ela vai produzir alguma coisa na pessoa. Sempre terá um efeito, seja ele benéfico ou maléfico, vai acontecer. O professor Raimundo Martins, da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, coordenou uma pesquisa publicada em 1987 sobre os efeitos das ondas sonoras no ser humano. E lá ele chegou a uma conclusão, que um jovem de 18 anos que vive em grandes metrópoles, como Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Tóquio, essas grandes metrópoles, um jovem com 18 anos, ele tem a mesma capacidade auditiva de um ancião de 80 anos que sempre viveu no interior da África. Ou seja, as ondas sonoras nos prejudicam bastante e elas provocam também alterações das ondas cerebrais por segundo na nossa mente. E de acordo com essas ondas cerebrais, nós podemos ter reações diferentes. Uma dessas ondas é chamada de delta. Ela produz menos de 4 ondas cerebrais por segundo. Nesse estado, quando a pessoa tem essa quantidade de ondas cerebrais, ele fica num estado de inconsciência. Ele não consegue reagir. É como se ele estivesse incapacitado de discernir entre o certo e o errado. Se essas ondas aumentam de 4 a 7, ele fica em um estado de consciência equivalente ao de uma pessoa anestesiada. Por isso, o estado é alcançado por técnica de relaxamento equivalente ao desenvolvido na yoga. A pessoa submetida a essa prática perde o senso crítico. Ele aceita tudo que disser para ele. Por isso essas músicas para relaxamento são músicas muito suaves, músicas que não produzem sons estridentes, para que a pessoa relaxe a ponto de diminuir essas ondas cerebrais por segundo e alcançar esse estado chamado, eu falei do alfa, teta, aqui. Depois nós temos também, eu acho que eu comecei a falar do teta, é por isso, só tem que parar o alfa. Mas o alfa vai de 7 a 14 ondas cerebrais por segundo. E ele perde a capacidade de análise e a possibilidade de assimilação de tudo como verdade. Tudo que disser para ele nesse estado, ele aceita que é verdade. Por isso o relaxamento é muito utilizado pelos espiritualistas. Todas as religiões espiritualistas usam esse tipo de música para levar a pessoa ao relaxamento e produzir nele uma capacidade inerte. Ele vai aceitar tudo que disser para ele como verdade, ele vai aceitar que isso é verdade. No estado teta, a pessoa fica como se tivesse sido submetida a uma anestesia geral. Esse de baixo aqui, tá? Como se tivesse anestesiado. Possivelmente muitas pessoas aqui já tiveram essa experiência de passar por uma anestesia geral. Eu particularmente já passei por isso. E você, numa anestesia geral, você perde a noção de tudo. Quando começa a voltar a anestesia geral, você vê as coisas ainda como muito sonolento, não entende muito bem o que está dizendo e às vezes volta aquele estado de inconsciência. Como nós falamos do alfa e voltamos ao teta, vamos ao beta. O beta, ele produz mais de 14 ondas cerebrais por segundo. Aí é a capacidade de análise de informações permite, de fato, a pessoa a agir naturalmente como ser humano. Porém, se ultrapassar muito essas ondas cerebrais, que são o caso dos concertos de rock, que produz muitos decibéis, a carga de decibéis é muito grande, muito ativa, aumenta consideravelmente essas ondas cerebrais e a pessoa fica agitada. Ela não consegue ficar quieta, ela consegue
agir de forma estranha muitas vezes, exercitando profundamente, correndo de um lado para outro, pulando. Isso acontece também nos estádios de futebol. Isso acontece normalmente onde existem grandes aglomerações e existem movimentos muito grandes de som ou de qualquer outro tipo de emoções que provoca esse aumento das ondas cerebrais e leva a pessoa a perder um pouco do seu conceito. Ele faz coisas às vezes que ele não faria em condições normais. Essa questão do som, da carga de decibéis da pessoa, ele não provoca saúde, mas provoca doenças. Esses carros de som que fazem propagandas na rua, eles têm uma carga de decibéis muito grande. E quando passam perto da gente, provocam uma irritação enorme. Por outro lado, há aquelas pessoas também que gostam de colocar no seu carro sons com um volume muito alto. Esse volume é prejudicial às pessoas que estão por perto. Imagina a pessoa que está dentro do carro. Isso vai prejudicar. É por isso que o professor Raimundo Martins chegou à conclusão de que o jovem de 18 anos de uma grande metrópole tem a mesma audição de um ancião de 80 anos que vive no interior da África. Por quê? Porque lá ele não é submetido a essa grande carga de decibéis. Aí nós temos também uma outra tela aí, por favor. Isso daqui é um limite de tolerância para ruído contínuo ou com 85 decibéis, o máximo que você pode ficar exposto a esse som são 8 horas. Isso é regulamentado por lei. Se você digitar isso aí na internet, você vai encontrar o número da lei, você vai encontrar no Distrito Federal, nós temos isso, tá? Esse controle, só que ninguém obedece. Mas infelizmente, né, as pessoas agem de maneira diferente. Com 86 decibéis são 7 horas, 87 decibéis 6 horas, 88, 5 horas, 89, 4,40 e aí por diante vocês vão vendo. Um avião produz um avião jato quando ele está decolando, quando ele está taxiando, ele produz 115 decibéis. Por isso nos aeroportos as pessoas estão com os ouvidos protegidos. Mas muitas vezes uma guitarra, um contrabaixo, um teclado e uma bateria produz 120 decibéis. E as pessoas são expostas a isso sem proteção auricular. Eles ouvem tudo isso. Então, o tímpano, que é uma membrana muito fina do ouvido, vai criando resistência e a gente perde a audição, vai perdendo a audição. Ela vai desaparecendo porque o tímpano não vibra mais, não há mais vibração, não há mais como ele receber essas vibrações sonoras de maneira compreensível, porque ele não tem mais vibração, está muito resistente. E eu quero encerrar contando a vocês 3 experiências de cura ou de melhora de problemas de saúde com música. E essas experiências todas, as 3 que eu vou citar, 2 aconteceram comigo e uma com a minha esposa. A minha esposa, ela pegou um garoto, um adolescente de 13 anos, encaminhado pelo médico para fazer o tratamento de uma fenda vocal. Vamos usar uma expressão bem simples, uma rachadura na corda vocal, que provoca uma dificuldade de pronunciar as palavras, de articular as palavras, e inclusive a pessoa fica com uma voz fanhosa, pode perdendo a qualidade da voz. Ela trabalhou com esse garoto mais ou menos 4 ou 5 anos. Qual a medicação aplicada? Somente a técnica vocal, nada mais. Foi exatamente para isso que o médico encaminhou. Com a técnica vocal, esse garoto foi desenvolvendo, foi fechando essa fenda até se tornar um cantor. Canta muito bem, certo? Tem uma voz potente, tudo somente com a técnica vocal, nada mais. Eu recebi também um outro aluno, já de
40 e poucos, 50 anos, enviado pelo médico, que ele tinha problema, ele não tem o palato duro, só tinha o palato mole. E ele falava com muita dificuldade, a gente não entendia o que ele falava. O médico me encaminhou um professor de música, ele me procurou. Eu nunca tinha tido essa experiência, mas aceitamos o desafio. Ele começou a estudar música. Nesse caso, ele teria que fazer um instrumento de sopro. E ele escolheu o saxofone. Nós trabalhamos com ele. Com 6 meses estávamos trabalhando com ele. A diferença na voz dele era marcante. A gente já entendia o que ele falava. E ele passou comigo uns 2 anos. Melhorou consideravelmente. Ele trabalhava no gabinete de um juiz, e o juiz disse até para ele, disse: eu vou te dar um presente pela sua melhora. Você melhorou tanto, ficou mais fácil trabalhar com você, porque agora eu entendo o que você diz. Tudo isso somente com as aulas de música. E ultimamente eu recebi um garoto de 10 anos, e o pai dele não me comunicou nada, simplesmente fez a matrícula do garoto. Mas na 3ª ou 4ª aula eu percebi que ele tinha dificuldade de concentração e assimilação. E eu perguntei ao pai dele se já havia um diagnóstico. Ele disse sim. Ele não desenvolve na escola, ele não consegue assimilar, ele não consegue se concentrar. E eu fiz uma observação sobre esse garoto. Ele está no 3º semestre que ele está comigo. E o pai dele ficou tão feliz com o desenvolvimento dele na escola. Eu nunca fui à escola dele. Foi apenas as aulas de educação musical, que fez com que ele se concentrasse mais e passasse a assimilar. O pai dele ficou tão feliz com o resultado que também se matriculou no curso, o próprio pai. Então, conforme eu disse, a música ela pode agir na área física, na mente, pode agir também no aprendizado, na área cognitiva, pode facilitar o aprendizado. Mas você não deve depender exclusivamente disso, não. Outra coisa, nem todo tipo de música pode produzir cura. A música precisa ter qualidade para que ela produza resultados satisfatórios. Caso contrário, conforme eu disse, ela não é neutra, ela tanto pode influenciar para o bem como para o mal. Eu vou pedir ao professor Rezende, que é professor, maestro também, ele vai tocar uma música para a gente encerrar, tá certo? Eu tenho ainda, me parece que 2 minutos, mas se fosse preciso um tempo extra ele nos daria, então vamos usar esses 2 minutos e ouvir o professor Rezende. Foi realmente muito difícil falar sobre tudo isso em poucos minutos, mas eu espero que vocês pensem nisso e pesquisem mais. A música, existe inclusive um livro que está esgotado, infelizmente, e a gente só vai encontrar ele em casas de selo, mas chamado a música na autocura. É um livro que fala sobre a eficiência da música na área da cura. Professor Rezende. Oi? Oi, Beck? É aquela pai eu confiarei. Peraí.